Olá pessoal, tudo bom? Você já esteve de frente com algum símbolo matemático e você não sabia o significado? Não se desespere, isso não aconteceu só com você. São muitos símbolos dentro da matemática. É símbolo de conjunto vazio, símbolo de pertence, símbolo de adição, é alfa, é beta, é tanto símbolo que às vezes a gente se confunde mesmo. Mas no seu e-book tem uma tabela com alguns símbolos matemáticos que vão te ajudar. Falando em e-book, já vou deixar a dica para você que ainda não adquiriu o seu e-book. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o nosso site. Lá tem um material completo esperando por você. Você vai organizar o seu aprendizado e potencializá-lo ao máximo. Mas voltando ao assunto, nesta aula eu vou mostrar para você alguns símbolos que vão ser muito importantes para a gente dar continuidade. Não vou falar de todos, porque dentro da matemática a gama de símbolos é imensa. Eu vou falar dos símbolos importantes para dar continuidade ao estudo de conjuntos. Vamos nessa! Então nós vamos começar falando do símbolo de pertence e de não pertence. Só que antes de falar do símbolo de pertence e não pertence, é importante que a gente saiba o que é um elemento e o que é um conjunto. Por quê? Porque o símbolo de pertence e não pertence, a gente vai utilizar ele quando a gente for comparar um elemento com um conjunto. Então vamos pegar como exemplo aí um conjunto de animais. Cada animal que está nesse conjunto, eu chamo de um elemento desse conjunto. A partir daí eu posso dizer que o camelo, por exemplo, ele pertence a esse conjunto de animais. Em contrapartida, eu digo que o leão ele não pertence a este conjunto de animais. Ok? Dando sequência ao nosso estudo dos símbolos, vamos falar do símbolo de estar contido e do símbolo de não estar contido. O símbolo de estar contido e não estar contido, eu vou pegar para relacionar dois conjuntos. Então tomemos como exemplo aí o conjunto dos números naturais, de 1 a 10 só. Agora eu vou criar um novo conjunto com os números pares de 1 a 10. Beleza. Posso dizer que esse novo conjunto dos números pares ele está contido dentro do conjunto dos números naturais de 1 a 10. Por quê? Porque todos os elementos desse conjunto dos números pares está dentro do conjunto dos números naturais de 1 a 10. Agora dá uma olhada no seguinte. Eu vou pegar esse conjunto dos números pares e vou acrescentar o 12 nele. Repare que agora eu tenho um elemento nesse conjunto dos números pares que não está no conjunto dos números naturais de 1 a 10. Portanto, eu vou dizer que neste momento o conjunto dos números pares não está contido no conjunto dos números naturais de 1 a 10, mesmo que seja um elemento só. Ou seja, para que um conjunto esteja contido em um outro conjunto, todos os elementos do primeiro conjunto devem pertencer ao segundo conjunto. Agora nós temos como sequência o símbolo do contém e não contém. A ideia do símbolo do contém e não contém é a mesma ideia do símbolo do está contido e não está contido. A única diferença aí é que quando eu falo de estar contido e não estar contido, eu pego, entre aspas, o conjunto menor e digo que ele está contido ou não em um conjunto maior. Quando eu digo menor, não necessariamente tem que ter menos elementos, ele pode ter a mesma quantidade. Então, se eu me refiro primeiro ao conjunto menor, eu digo que ele está contido ou não em um conjunto maior. Porém, se eu vou utilizar o símbolo de contém, eu vou me referir primeiro ao conjunto maior. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o conjunto dos números naturais de 1 a 10 contém o conjunto dos números pares. Em contrapartida, se eu acrescento 12 no conjunto dos números pares, eu vou dizer que o conjunto maior dos números naturais de 1 a 10 não contém o conjunto dos números pares, incluindo o número 12, porque no conjunto dos números naturais de 1 a 10 não tem o elemento 12. Na sequência, nós temos o símbolo tal que. Muita atenção com esse símbolo. Por quê? Porque nós já vimos ele na matemática. Às vezes a gente utiliza esse símbolo para representar uma fração, uma divisão, mas neste caso ele vai ser utilizado para substituir a palavra tal que. Vamos dar um exemplo que fica melhor. Eu tenho aí um conjunto de figuras geométricas. Na verdade, 3 figuras, mas se eu tiver um elemento só ou até nenhum, eu posso dizer que é um conjunto. Então eu vou descrever a característica desse conjunto. E para escrever a característica desse conjunto, eu utilizo o símbolo tal que. A característica de qualquer elemento desse conjunto é a seguinte. É x tal que x é uma figura geométrica. Descrevendo essa característica, eu estou descrevendo todos os elementos do conjunto. Deu para entender? Beleza, então, vou repetir, vamos lá. O símbolo tal que, ele vai ser utilizado quando eu quero representar, através de uma frase, todos os elementos de um conjunto. Para isso, eu vou utilizar uma característica que representa todos os elementos daquele conjunto. O nosso exemplo, que é um conjunto das figuras geométricas, eu vou descrever da seguinte maneira. X, tal que x,
é uma figura geométrica. Pronto, eu descrevi uma característica que representa todos os elementos desse conjunto. Mais para frente, quando fizermos alguns exercícios, isso vai ficar bem mais claro para vocês. Na sequência da tabela, eu tenho o símbolo do implica. Eu vou logo dar um exemplo para falar desse símbolo, vai ficar mais simples para vocês entenderem. Eu vou criar duas frases. A primeira frase é o seguinte. Frase A. Vitória é a capital de um estado brasileiro. Frase B. Vitória é uma cidade brasileira. Repare o seguinte. Se Vitória é a capital de um estado brasileiro, por consequência, Vitória é uma cidade brasileira. Então eu posso dizer que a frase A implica na frase B. Então toda vez que eu for utilizar o símbolo do implica, eu vou ter que estar falando de duas frases. De modo que a primeira frase implica na segunda. Ou seja, se a primeira frase é verdadeira, Vitória é capital de um estado brasileiro. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Se essa primeira frase é verdadeira, implica em que a segunda frase também é verdadeira. Então o implica ele vai ser utilizado nessa situação. Eu tenho duas frases e a veracidade da primeira implica na veracidade da segunda. Na sequência, nós temos o símbolo do se somente se. O símbolo do se somente se, ele é bem parecido com o símbolo do implica, porém a gente tem a seta para os dois lados. O que isso quer dizer? Lá no símbolo do implica, a veracidade da primeira frase faz com que a segunda frase também seja verdadeira. Porém, a volta não vale. Vamos rever as duas primeiras frases. Primeiro eu tenho que Vitória é a capital de um estado brasileiro. Se isso é verdade, Vitória é uma cidade brasileira. Isso também é verdade. Então, se a frase A é verdade, a frase B também é verdadeira. Só que a volta não é válida. Vamos ver como fica essa situação. Vitória é uma cidade brasileira. Vitória é a capital de um estado brasileiro. O fato da primeira frase ser verdadeira quer dizer que a segunda também é? Ou seja, toda cidade brasileira é capital de um estado brasileiro? Não, só vale a ida. Se eu tenho uma cidade que é capital de um estado brasileiro, então essa cidade é uma cidade brasileira. Ou seja, não implica, só vale a ida, não vale a volta. No se somente se, vale a ida e também vale a volta. Então vamos pensar no exemplo para fixar a ideia. A frase A é a seguinte, x é um número natural. A frase B, x é um número inteiro positivo. Repare que se a frase A é verdadeira, x é um número natural, a frase B também é verdadeira. X é um número inteiro positivo. Por quê? Porque todo número natural é um número inteiro positivo. Agora vamos mudar a ordem dessas frases. Eu vou dizer primeiro o seguinte, x é um número inteiro positivo. E eu tenho como consequência que x é um número natural. Opa! Então vale a ida da frase A para a frase B é verdadeira. Se a frase A é verdadeira, a frase B também é verdadeira. E se a frase B é verdadeira, a frase A também é verdadeira. Ou seja, o se somente se eu vou aplicar quando vale a ida e também vale a volta. Na nossa tabela, o próximo símbolo que nós vamos encontrar é o símbolo do existe e o símbolo do não existe. Então vamos pegar primeiro o símbolo do existe. Eu vou te fazer uma pergunta. Existe algum número que é primo e par? Você sabe o que é um número primo? Se você não sabe o que é um número primo, vou deixar um link na descrição do vídeo com a aula de números primos. Assim que acabar esse vídeo, você corre lá e dá uma olhada para fixar melhor o conteúdo. Beleza, a pergunta é, existe algum número primo que seja par? Existe um número primo que é par. Que número é esse? O 2. Para fixar a ideia de existe ou não existe, eu vou formular uma nova frase. A pergunta é, existe resultado para a raiz de menos 16? Muito bem, isso mesmo que você está pensando. Não existe. Por que não existe? Porque nós estamos trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Quando a gente for trabalhar dentro do conjunto dos números complexos, aí a gente diz que existe, mas isso é um papo para uma outra aula. Para nós que estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, a gente vai dizer que não existe resultado para a raiz de menos 16. Não confunda, tá? Menos 4 não é a raiz de menos 16. Menos 4 não é a raiz de menos 16. Agora nós vamos ter uma sequência de alguns símbolos que são apenas representativos, que são eles. O símbolo do conjunto vazio, e aí para isso nós vamos ter dois símbolos, os dois representam o conjunto vazio. Vamos ter agora 5 símbolos representando os conjuntos numéricos. O primeiro é o símbolo do conjunto dos naturais. O segundo, símbolo do conjunto dos números inteiros. Na sequência, nós temos o símbolo do conjunto dos números racionais, seguido do símbolo do conjunto dos irracionais
e a gente fecha esse estudo dos símbolos com o símbolo do conjunto dos números reais. Olá pessoal, tudo bom? E aí, o que você achou da aula? Deixe nos comentários aqui. Se você gostou, comente que gostou. Se você acha que precisa de melhorar alguma coisa, comente que precisa de melhorar alguma coisa. Nós vamos fazer de tudo para deixar a aula do jeito que você gosta e do jeito que vai potencializar seu aprendizado. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva rapidamente no canal. Clique no sininho e compartilhe com a galera. E para você que ainda não tem o nosso e-book, vou deixar na descrição do vídeo um link para o nosso site. Lá você vai encontrar a coleção completa de material. E para que você vai ter o nosso e-book? Para que você organize seus estudos. E para que organizar os estudos? Para potencializar a sua aprendizagem. Quanto mais organizado na matemática, melhor o aprendizado. Nos nossos e-books você vai encontrar conteúdo, videoaula tópico por tópico, resolução de todos os exercícios e no final de cada e-book você tem um simulado para fazer online com a resposta imediata. Além de conteúdos exclusivos para vocês. Não perca tempo, te aguardo lá no nosso site e até a próxima aula, galera!